disso, eu quero já começar dizendo pra vocês que essa live é uma homenagem. É uma homenagem à Renata, que também poderia ser Fernanda, Maria. Mãe é uma parte de quem nós somos, a esposa é uma outra parte, a filha é uma outra parte. Então são papéis que a gente foi ganhando ao longo da vida, mas que não são quem nós somos, né? Não representam necessariamente a nossa essência. E aí pode chegar um momento da vida onde a gente se pergunta, né? Quem eu me tornei? Quem sou eu? Onde estão os meus sonhos? E por que eu trouxe esse tema então pra essa série de lives? Porque já que a gente tá falando de como descobrir os nossos talentos, né? As coisas que a gente trouxe pra esse mundo e como empacotar isso de uma maneira que a gente consiga transformar em um negócio e ajudar outras pessoas e ter um impacto na vida de outras pessoas, a gente precisa falar de sonhos, né? Como é que a Luísa Helena transformou a Magazine Luiza no império que é hoje, nesse império que é hoje. Como é que a Nath Arcuri, que é a CEO do Me Poupe, que pelo que eu entendo é o maior canal de finanças do mundo, né? Ela conseguiu transformar um assunto de investimento, finanças, ela trouxe humor para aquilo, ela trouxe uma leveza incrível e a empresa dela fatura milhões. Para quem conhece a Zica, ela era babá aos 9 anos de idade, os patrões dela implicavam com o cabelo dela, em função disso ela entrou no mundo aí de beleza e hoje ela é referência em produtos de beleza para cabelos crespos, cacheados. Como é que essas mulheres chegaram até onde elas chegaram, né? Foi criando um plano de negócios, foi criando um Smart Goal, fazendo um Canvas, elas começaram por aí? Muito provavelmente não, elas começaram por um sonho, né? Elas começaram por um grande sonho e acreditando nesse sonho. Mas não só isso, elas criaram ações para que esse sonho saísse do papel, para que ele se tornasse realidade. Mas então como é que a gente realiza os nossos sonhos, né? O que a gente precisa fazer para realizar os nossos sonhos? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sonhar, tá? Parece ser uma coisa muito óbvia, mas eu que converso com muitas mulheres, eu tenho clientes, né, de coaching. E aí quando você começa a perguntar para essa mulher, né, sobre os sonhos dela, todo mundo fala que tem sonhos. E a hora que você começa a perguntar, mas quais são os seus sonhos? Ah, o meu sonho é que os meus filhos se formem, que eles casem bem, que eles sejam felizes. Poxa, isso é muito bonito, toda mãe tem sonhos para os filhos, mas isso não depende de você. O meu sonho é que, sei lá, o meu marido consiga uma vaga numa multinacional e a gente consiga mudar de país e ter uma experiência fora do Brasil. Legal, mas isso não depende de você. Tudo isso tá ligado a um daqueles papéis que você foi recebendo ao longo da vida. E você pode ter esses sonhos, isso é perfeito, não tem problema nenhum. Só que sonhos alimentam a alma. E sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, o tempo é o mesmo. À medida que a gente vai ganhando esses papéis ao longo da vida, a gente tem a tendência a se afastar tanto da nossa essência, de quem nós somos, que muitas vezes a gente para de sonhar e nem percebe. A gente não tem os nossos próprios sonhos e nem se dá conta disso. Quais são os seus sonhos? Os sonhos que dependem exclusivamente de você. Que não sejam ligados aos seus filhos, ao seu chefe, ao seu marido, aos seus pais. Quais são esses sonhos, né? O que você quer pra você? O que você sonha pra você? A sua vida tem muito valor, gente. Você tá aqui, nesse mundo, nesse momento. Esses papéis todos são parte disso. Mas e a sua essência? Onde é que tá? Quem é você? Então, uma vez que você identifica quem é você, como é que você pode servir outras pessoas sendo quem você é? Como é que você pode contribuir? E a quem você pode servir? Então, eu criei uma equaçãozinha, né? Que é a sua natureza, que é a sua essência, somada ao seu desejo genuíno de servir. E aí nesse desejo genuíno vai entrar tudo isso que eu falei, né? Quem é esse cliente? Quem é essa pessoa que você quer servir? Como você quer servir essa pessoa? Né? Então a essência mais um desejo natural, genuíno de servir é igual a mágica. E mágica é igual a conexão, é igual a clientes, é igual a prosperidade, a abundância.
Tá? Então é importante você entender qual que é a sua equação. E para quem não assistiu ainda, lá no YouTube eu tenho um vídeo que eu fiz falando do método ARR, que é para quem quer criar um negócio do zero. E esse método fala exatamente isso, né? Atitude, relacionamentos e recursos. Então a atitude é isso que eu tô falando. Quem é você? O que você trouxe? Aí eu falei de marketing, de relacionamentos, que é isso que eu falei pra vocês. Como identificar o meu cliente? Quem que é esse cliente? Quem que é essa pessoa que eu posso me conectar? Criar conexão. E quais são os recursos que eu preciso para me conectar com ele? E para quem está no corporativo, então é isso. Como é que eu posso aprender mais rápido e adicionar mais valor ao que eu faço? Quando a gente é funcionário, muitas vezes a gente fica envolvido em meio a tanta coisa ali, aquela lista, né, do to-do, do que fazer, e a gente vai só eliminando o que fazer. E aí, de repente, vem um corte lá, passa, né, tem alguma situação de corte e a gente é demitido e nem sabe por quê. Então, a gente precisa ter esse mindset empreendedor mesmo dentro do corporativo. Como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso agregar valor? Quais são os meus talentos, as minhas competências? O que é natural? Onde é que eu encontro o meu flow, a minha fluidez? E como é que eu adiciono mais ao que eu faço? Eu tenho certeza que se tiver né, eu nem lembro mais os termos que se usam, mas quando tem essa questão que as empresas estão aí demitindo, que é muito triste, é muito difícil, se você é um funcionário que traz valor, que agrega valor, é só realmente se a empresa não tiver opção, né? Se tiver que cortar mesmo, mas se tiver que comparar com alguém que está só fazendo o trabalho e você que está lá agregando, provavelmente você é o que vai ser escolhido para ficar, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho interessante a gente refletir é que a gente precisa encontrar maneiras de testar esse nosso sonho e viabilizar isso, tá? Então, como é que a gente pode testar o nosso sonho? Lá nesse mesmo vídeo que eu falei do método RR, eu falo de você criar o seu produto MVP, né? Que é o produto assim mais simples que você pode criar para que você consiga colocar ele em andamento e testar e ganhar feedback, receber feedback. Então, como é que eu comecei fazendo o meu teste, por exemplo? Eu tinha um sonho de ajudar as pessoas, eu não sabia ainda o que era, não tinha essa clareza. E aí, o que eu pensei, né? Vou criar conta no Instagram. Como é que eu posso ajudar? Eu tinha vontade de ajudar, eu não sabia como e não sabia o que era ainda naquela época. E aí eu comecei falando de maternidade, eu tava com as crianças pequenas, comecei falando de maternidade. E compartilhava as coisas que eu fazia, a minha rotina e tudo mais. Então, esse foi um teste que eu fiz, né? Continuo nessa linha de maternidade, continuo dando esse tipo de dicas. E aí eu fui fazendo experiências. Aí tinha dias que eu começava a falar de receita, de culinária. Então, continuo fazendo isso. Mas, gente, como é que eu fui percebendo isso? De duas maneiras. Dentro e fora, dentro e fora. Então, como eu me sinto, que é o autoconhecimento que eu falo pra vocês. Isso tá fazendo sentido pra mim? Tá sendo autêntico com quem eu sou, com o que eu acredito? E aí fora, como é que tá sendo o feedback das pessoas? Né? Que tipo de feedback eu tô recebendo? Eu tô atraindo as pessoas que eu quero me relacionar? É com essas pessoas que eu quero passar os meus dias, que eu quero, é pra esse tipo de pessoa que eu quero fazer uma diferença? E aí é como se fosse uma pedra preciosa. Você vai moldando, vai lapidando aquilo. E hoje eu trabalho, né, com esses segmentos de mulheres que estão, né, passando por uma transição. A maternidade é uma coisa bem grande dentro da transição, não só de carreira, mas da vida como um todo. Então as coisas vão se conectando, então a gente vai lapidando. É interessante. Imagina se eu já tivesse criado um produto, investido e tudo mais naquele nicho inicial que eu só falava do meu dia a dia de mãe ou de culinária. Provavelmente eu teria quebrado a cara. Então vale a pena também, quando a gente tem esses sonhos todos, a gente ir testando, tá? E encontrar formas de viabilizar isso. Sabe como a gente viabiliza um sonho? Gente, todos os dias, seguindo em direção a ele. Todo santo dia. Todo dia a gente faz um pouco. Dando o primeiro passo, cara, é isso. A gente dá o primeiro passo e continua. Correndo atrás, a Malu falou, planejando e executando. Muita gente até dá o primeiro passo, mas a pessoa não dá sequência.
E aí ela dá o primeiro passo e volta. Às vezes ela dá um passo bem largo e trava. O que eu tô falando é que pra gente viabilizar um sonho, quando a gente olha aquele sonho, parece uma coisa gigante, uma coisa de outro mundo. Então o que a gente precisa fazer? Dividir em pedacinhos, mas que seja contínuo, que seja todo dia. Mesmo que seja devagar, que sejam passos lentos, mas contínuos. É importante que a gente faça isso todos os dias. Por exemplo, eu tenho aquele vídeo que tá lá no YouTube também, a arte de realizar metas, né? Lá, aí já entra num aspecto super completo de como é que você faz para esmiuçar suas metas, colocar um tempo, colocar como você avalia se as suas metas estão alinhadas com onde você quer chegar. Mas de forma geral, até para quem não assistiu o vídeo ainda, de forma geral, onde é que você quer chegar? Isso é tão importante. A gente não faz esse exercício, a gente tem preguiça às vezes de fazer. Senta e escreve onde é que você quer chegar, qual que é o seu sonho. Mas, como eu falei, gente, sonha grande. Porque sonhar pequenininho e sonhar grande é a mesma coisa, então sonha grande. Escreve lá um sonho bem grande e aí você começa a tomar pequenos passos, mas todos os dias, todo dia faz um pouquinho. Sabe uma coisa que é muito legal também? É você encontrar mentores, tá? Mentores podem ajudar muito. Agora, quando a gente fala em mentoria, a gente associa alguma coisa muito cara, né? Normalmente a mentoria é cara. Para quem não tem condições de contratar uma mentoria nesse momento, contratar de repente um coach nesse momento, para te ajudar a trilhar essa jornada, você subdividir. Então, dentro desse sonho, né? Então, sei lá, eu tinha um sonho que o desenvolvimento humano pode fazer com que essa pessoa tenha a vida que ela deseja, tanto financeira, profissional e tudo mais. Poxa, mas é uma coisa bem grande, né? E para chegar lá, eu tive que fazer algumas divisões. O que eu precisava? Eu precisava ter conhecimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Então essa era uma área. Que outra área? A área de empreendedorismo digital, porque se eu queria fazer isso da minha casa, eu já tinha isso em mente, então eu precisava entender daquilo. Então você tá vendo, você vai subdividindo, vai colocando algumas sub-áreas para que você procure mentores ou coaches ou informação em relação a isso. Lu, não tenho grana, como é que eu faço? YouTube. Então, quando você sabe o que você quer procurar, o que você precisa, é muito mais fácil você achar. Você já mapeia isso, põe cor, né? Divide, faz uma pizza lá. Então, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de empreendedorismo, eu preciso entender de culinária, não sei. Mas dentro de culinária, qual a especialidade culinária que você precisa aprender? É vegetarianismo? Dentro do vegetarianismo, você quer falar de sobremesas? E aí você vai estrategicamente buscar mentores. Aqui como você faz? Você conhece alguém que você possa perguntar, que você possa pedir ajuda? As coisas que eu não conhecia ninguém, eu fui buscar informação. E quando a gente não tem grana para pagar um mentor, um programa de coach, a gente faz dessa maneira. Mas a gente faz, a gente não deixa de fazer. E pega em cara, assume. Muitas vezes a autossabotagem e até essa síndrome da impostora vem do nosso próprio cérebro como uma forma de proteger a gente. Vocês já pensaram nisso? É aquela mãe que protege demais o filho para que o filho não se exponha. Porque quando você não corre risco, quando você fica no vitimismo, você fica na sua bolha, você não realiza os seus sonhos, mas também não se expõe. Quando você não se expõe, você não está sendo julgada, você continua lá. Né? Então, essas vozes todas, elas aparecem para isso. Por isso que a gente tem que trazer para consciência, a gente acaba aceitando, né? Quando a gente aceita, a gente release, né? Que a gente alivia aquilo, a gente deixa aquilo ir, agradece, ó, eu sei que você tá aqui para me proteger, mas eu vou mesmo assim. Eu quero dar uma dica para vocês que ficaram até o final. A diferença entre o mestre e o performer. O mestre, ele tem o desejo de continuar se desenvolvendo, se aprimorando, o melhor que ele pode. Ele performa, porque ele também performa, né? O líder, o mestre de judô, de karatê, do que quer que seja. Para quê? Para se tornar mais competente naquilo que ele é qualificado, naquilo que ele já é. A motivação dele é interna. Ele tem uma motivação intrínseca. Por quê? Ele tem a causa dele, tem a missão, ele acredita naquela modalidade, ele acredita naquilo, no papel dele como líder, no que quer que seja. Não importa para ele
como foi a performance dele naquele momento. Porque independente do que aconteceu, essa performance está sendo por um longo prazo, está agregando na masterização dele. Quando eu decidi que eu ia criar um canal no YouTube, não foi assim, agora eu vou estudar e tudo mais, e vou comprar os equipamentos e vou gravar o meu canal no YouTube. Eu pensei assim, bom, pra eu gravar um canal no YouTube, eu preciso estar mais soltinha, mais desenvolta com as câmeras e tudo mais. Então o que eu falei? Bom, eu já tenho um Instagram, vou gravar stories. Eu tinha vergonha de gravar stories, eu morria de vergonha, morria. Eu pensava assim, cada story que eu gravo, eu vou quebrando a minha vergonha. É como assim aquele água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou quebrando e vou ficando mais descoladinha. Então no começo eu não usava filtro, ficava com vergonha. Depois eu usava só os filtros mais moderadinhos, mais normaizinhos. E aí depois vocês vão lá ver os meus stories de hoje, os filtros que eu tô usando. E o que eu pensava? Eu preciso enfrentar isso hoje porque eu quero gravar o vídeo do YouTube. Então eu já era estratégica, já agia intencionalmente para realizar esse sonho de ter o meu canal e tudo mais. E esse basicamente é um pensamento de mestre, de masterizar alguma coisa que eu quero que vocês tenham para realizar os sonhos de vocês. Eu tô dando os meus exemplos de YouTube, mas vocês vão ter os exemplos pessoais, né? Os exemplos de cada um de vocês, que vocês precisam masterizar para que vocês cheguem onde vocês querem, para que vocês realizem os sonhos de vocês. E vocês só vão conseguir fazer isso desde que vocês façam isso todos os dias e removendo o julgamento, né? Pensando que cada performance que vocês fizerem, boa ou ruim, ela tá levando vocês para masterização. Agora, vamos falar do performer, né? Que é a pessoa que se preocupa com a performance. Ela é orientada pelo ego. Ela performa querendo superar os outros. Ela se compara com os outros, né? É aquela pessoa que faz pro externo. A motivação dela é extrínseca. A motivação intrínseca é a do mestre. A extrínseca é do performer, que é a pessoa que faz esperando recompensa. Ela tá fazendo aquilo esperando o feedback dos outros, os aplausos, o nossa, muito bem, tapinha nas costas, carinho, grana, né? Mesmo que seja uma motivação, algo mensurável, né? Então ela tá sempre esperando algo que não depende dela, que é externo a ela. Quanto o mestre, não importa o que aconteça, ele performou com base no objetivo dele de longo prazo, que é o sonho, que é o goal, que é o objetivo dele. Perceberam a diferença? O mestre não tem julgamento, né? Não foi bom ou ruim, foi uma experiência. O performer, ele tem. E ele tá se comparando com as outras pessoas. Ele tá comparando o resultado dele, foi bom, foi ruim. Quando você entende isso, tá? Quando você entende isso, você começa a aplicar em tudo na sua vida. E aí, você passa a encontrar mais motivações intrínsecas, motivações dentro de você, coisas que dependem de você, para alimentar a alma. Porque sonhos são alimento para a alma. Você vai saber que cada ação que você toma cada dia, o resultado obtido, tudo isso tá te levando para a masterização, que é a realização dos seus sonhos. Então eu quero agradecer, que bom que vocês gostaram. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se vocês puderem, comentem o que vocês acharam dessa live. Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto também para o próximo tema, vocês me avisem.